Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre produto escalar. Nas aulas anteriores nós comentamos sobre o que é um vetor, como representar um vetor, como descrever um vetor, operações de adição e subtração, módulo de um vetor. Hoje falaremos sobre produto escalar. Vamos considerar dois vetores. Um vetor V, que é x2 i chapéu mais y2 j chapéu mais z2 k chapéu, e um vetor U, que é x1 i chapéu mais y1 j chapéu mais z1 k chapéu. O que é o produto escalar entre dois vetores? É você multiplicar i chapéu com i chapéu, j chapéu com j chapéu e k chapéu com k chapéu. Notem que fica x1 x2 mais y1 y2 mais z1 z2. Notem que o i chapéu, j chapéu, k chapéu não existe mais, porque esse resultado aqui tem que ser um número. Esse é o motivo de isto se chamar produto escalar. O produto escalar apresenta algumas propriedades. Vamos ver quais são elas. Então, as propriedades do produto escalar são estas que vocês podem ver aí no slide. Se quiser, dê uma pausa nos slides e verifique com mais calma o que cada uma destas propriedades quer dizer. A primeira propriedade é uma propriedade distributiva. Posso fazer U vezes V ou V vezes U, esta ordem não importa. Outra propriedade é associativa. Eu posso fazer V mais W primeiro e depois multiplicar por U, ou multiplicar U vezes V, U vezes W e depois somar o resultado disto. Essas duas relações são iguais. Aqui é uma propriedade associativa, mas no caso eu tenho um número real e dois vetores. Então aqui eu posso multiplicar alfa vezes U primeiro e depois multiplicar por V, ou multiplicar o alfa primeiro pelo V e depois pelo U. Aqui, se eu tiver dois vetores iguais e fazer o produto escalar entre eles, o resultado será sempre positivo, desde que o vetor não seja zero. Caso o vetor seja zero, o produto escalar entre eles também será zero. E aqui, por último, eu tenho o produto escalar entre dois vetores, e isso é igual ao módulo desse vetor elevado ao quadrado. Então verificamos aí as principais propriedades do produto escalar. Vamos falar agora da definição geométrica do produto escalar. Imagine um vetor U, um vetor V, que estão formando um ângulo θ num determinado plano. O produto escalar pode também ser calculado pela relação que aparece aí no slide para vocês. O produto escalar de U e V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Isto para um ângulo entre 0 e 180 graus. Então, diferente do slide anterior, o vetor V está na horizontal e o vetor U forma um ângulo θ com este vetor V. Se eu projetar aquele vetor U na mesma direção de V, eu tenho um vetor como este que vocês estão analisando aí, pontilhado, esse vetor com a cor preta, e a projeção deste vetor U naquele sentido colocado ali, tracejado, é um vetor U cosseno θ. Analisando a definição do produto escalar, eu troquei de lugar o U e o V para você analisar que eu estou fazendo um produto entre aqueles dois vetores que estão no mesmo sentido. Estes dois vetores aqui. Eu faço o V, que é o vetor em verde, vezes o vetor U cosseno θ, que é o vetor pontilhado da cor preta. Em outras palavras, o que eu estou fazendo quando eu faço um produto escalar? Eu estou fazendo a multiplicação das componentes que ficam no mesmo sentido destes vetores. Ou seja, eu vou projetar um vetor em cima do outro.
E aí por isso que eu escrevi ali um U, esse símbolo aqui significa paralelo, então eu estou fazendo U paralelo a V. O que isso quer dizer? Eu pego o vetor U e projeto ele de uma forma que fique paralela ao vetor V. E essa quantidade aqui que ficou paralela, que foi projetada, vezes o vetor V, é o resultado do meu produto escalar. Eu poderia muito bem fazer o quê? Ao invés de projetar o vetor U em V, eu poderia projetar o vetor V em U. E este vetor seria um vetor V cosseno θ. E aí notem que o V cosseno θ é o que nós já temos aqui, ó. V cosseno θ vezes U. Aqui, ó. V cosseno θ vezes U. Essa multiplicação V cosseno θ vezes U é idêntica a essa multiplicação VU cosseno θ. Então tanto faz você projetar o U em cima do V ou projetar o V em cima do U, o resultado dará o mesmo. Por isso eu deixei essas duas notações aqui para vocês. Tá? Representa o que eu acabei de explicar com esse desenho. Vamos fazer um exemplo. Seja U igual a 2, 4 e menos 5 e V igual a 1, menos 13 e menos 2. Determine o produto escalar entre U e V e o ângulo entre tais vetores. Para fazer o produto escalar entre esses vetores, eu tenho que multiplicar cada coordenada por sua respectiva coordenada. Vou ter que multiplicar o 2 pelo 1, o 4 pelo menos 3 e o menos 5 por menos 2. Aí fica escrito desta forma. 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes menos 3 dá menos 12 e menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. 2 menos 12 mais 10 é igual a 0. Sabendo que essa resposta deu 0 para o produto escalar, vamos agora calcular o ângulo entre esses vetores. Lembrando da equação que define o produto escalar de uma outra forma, através dos seus módulos e do ângulo entre esses vetores, concluímos que o produto escalar entre U e V é 0, conforme a gente calculou no slide anterior, e o módulo de U é a raiz de 45. Lembre-se que o módulo de um vetor é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso dará a raiz de 45. Fazendo a mesma coisa para o vetor V, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso resultará em raiz de 14. Se eu substituir isso nesta equação, ficar com 0 igual a raiz de 45 vezes a raiz de 14 vezes o cosseno de θ. Quando que uma multiplicação dá zero? Quando um dos termos é zero. A gente sabe que estes dois termos não são zero. Portanto, apenas o cosseno de θ pode ser zero. Se o cosseno de θ é zero, o ângulo deve ser 90 graus. Então, neste exercício 1 que nós acabamos de fazer, é interessante você notar que quando o produto escalar entre dois vetores dá zero, isso quer dizer que o ângulo entre eles é 90 graus. Isso é um resultado muito comum de nós utilizarmos para resolver algumas contas. Quando você tem dois vetores que você sabe que formam um ângulo de 90 graus entre si, o produto escalar entre eles só pode ser zero. Vamos para um segundo exemplo. Dados os vetores U igual a 2, 2 e menos 3, V igual a 2, 0 e menos 1 e W igual a 3, 1 e 0, determine o vetor R tal que o produto escalar entre R e U é igual a 16, o produto escalar entre R e V é 0 e o produto escalar entre R e W é 3. Vamos supor que o R seja um vetor qualquer x, y e z. Fazendo esta primeira conta aqui que eu vou circular de azul, R vezes U igual a 16, o que eu tenho que fazer?
R vezes U. Isso é igual a x, y e z, que multiplica 2, 2 e menos 3. E aí eu tenho esta relação, 2x mais 2y menos 3z, e lembre-se que isso é igual a 16. Fazendo R vezes V, ficará 2x mais 0y menos 1z, ou seja, 2x menos z. E lembre-se que isso tem que dar 0, conforme o enunciado. Fazendo R vezes W, ficaremos com 3x mais y igual a 3. Se você está com um pouco de dificuldade de enxergar estas equações, dê uma pausa no vídeo e multiplique o x, o y e o z do R por cada coordenada do seu respectivo vetor que está sendo multiplicado. Faça o R vezes V e o R vezes W para você ver que chega nestas equações que eu acabei de narrar para vocês. Como que eu resolvo isto agora? Eu preciso encontrar quais são os valores de x, y e z. Com isso, eu caio num sistema de equações, de 3 equações e 3 incógnitas. Para resolver isto, analisando estas equações, é mais fácil eu isolar o z e o y em termos de x. Vamos lá. Na primeira equação ali, 2x menos z igual a 0, isolando o z, fica z igual a 2x. Na outra equação de baixo, 3x mais y igual a 3. Isolando o y, fica 3 menos 3x. Substituindo o z e o y na equação em vermelho, eu tenho 2x mais 2, que multiplica o y, mas lembre-se que o y é 3 menos 3x, e depois menos 3, que multiplica o z, e o z é 2x, e tudo isso igual a 16. Resolvendo isto, fica 2x mais 6. Quando eu multiplico 2 vezes 3 aqui, eu tenho o 6. E quando eu multiplico o 2 vezes o 3x, eu tenho aqui o 6x. E o sinal de menos é porque aqui também tem um sinal de menos. Quando eu multiplico 3 pelo 2x, eu fico com este 6x e o sinal de menos apenas continuo com ele. E isso continua sendo igual a 16. Então, resolvendo a equação, menos 6x com menos 6x mais 2x fica menos 10x. Esse 6 passa para o outro lado, ficará 16 menos 6, que dá 10. Ficamos com menos 10x igual a 10, portanto, x é igual a menos 1. Substituindo esse x igual a menos 1 lá em z e em y, a gente chega nos valores que z é menos 2 e que y é igual a 6. E a resposta do R é menos 1 em x, 6 em y e menos 2 em z. Então é isto. Acabamos de falar sobre produto escalar e até o próximo vídeo. Valeu!